Essa é a quinta aula da nossa playlist boladona sobre o Sistema Financeiro Nacional. Nessa aula a gente vai falar sobre os bancos múltiplos e o seu papel dentro da nossa economia. Então você vai entender o que faz um banco comercial, o que faz um banco de investimento e outras carteiras dentro desse sistema. Meu nome é Thiago Feitosa e você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro completo, porque aqui eu ajudo você que está estudando para uma certificação no mercado financeiro, mas também ajudo você que está estudando para algum concurso e para além disso tudo, eu trago estudos de caso completo sobre o mercado. Então, se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo, tá? Como eu disse, esse vídeo faz parte de uma playlist, é o quinto vídeo. Eu quero mostrar aqui para você a estrutura do Sistema Financeiro Nacional e falar inclusive do que nós já falamos nessa playlist. Nós já falamos sobre os órgãos normativos. Opa, já vai, criança, volta aqui. Nós já falamos sobre os órgãos normativos, que está aqui nessa primeira linha, ou seja, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. E também já falamos sobre os órgãos supervisores, que está aqui nessa linha azul. Já falamos sobre o Banco Central, CVM, SUSEP, Previc, já falamos sobre tudo isso. E se você não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que veja. Por isso, estou deixando um card para você clicar aqui e conferir essa playlist. Está disponível gratuitamente aqui para você no YouTube. E o que também está disponível gratuitamente para você é o PDF dessa apresentação. Então eu uso esse PDF, você pode clicar aqui para você baixar e acompanhar as aulas, combinado? Então agora a gente vai trafegar aqui, ó. A gente vai passar especificamente por aqui, ó. Nós vamos falar dos bancos, Caixa Econômica Federal, cooperativas, CTVMs e DTVMs, porque de certa maneira a gente vai conseguir juntar isso nos bancos múltiplos, tá bom? Só que antes, vamos entender melhor o papel de uma instituição financeira. Por que que é importante olhar para isso? Uma instituição financeira é uma entidade intermediária entre poupadores e investidores, facilitando a alocação eficiente de recursos e o funcionamento dos mercados financeiros. Olha só, a gente passa aqui, ó. Elas desempenham um papel crucial no sistema financeiro, mobilizando a poupança para investimentos necessários. Vamos entender a importância dessa intermediação financeira e por que os bancos têm papel crucial em uma economia. Imagina que você trabalhou e você tem um certo valor a ser poupado. Você conseguiu economizar um dinheiro. Você tem algumas hipóteses, né? A hipótese número 1 é você pegar esse seu dinheiro que sobrou do seu orçamento e deixar ele embaixo do colchão na sua casa, perdendo valor. A segunda hipótese é você colocar num banco, em uma aplicação financeira, na caderneta de poupança, num CDB, enfim, seja lá como for. Acontece que quando você coloca o teu dinheiro no banco, o que na prática você está fazendo é emprestando o seu dinheiro para a instituição financeira. Quando você faz uma aplicação, ela vai te pagar um rendimento sobre isso. E a instituição pega o seu dinheiro e empresta para outra pessoa que está precisando de um crédito. Então, em certa medida, o que a gente está fazendo aqui é você, com o dinheiro que sobrou, está financiando a atividade de uma outra pessoa, de uma outra empresa. Então olha só, uma empresa vai lá no banco, toma dinheiro emprestado para comprar um produto do seu fornecedor. No limite, eu estaria dizendo que a empresa está tomando dinheiro emprestado porque você deixou o seu dinheiro guardado. Esse é o processo de intermediação financeira que o banco faz. E ele é importante porque, para você, nesse nosso exemplo que está com dinheiro sobrando, tá? Para você é seguro emprestar para o banco. É melhor emprestar para o banco do que emprestar para alguém que você não conhece. Então, para você é melhor deixar lá no banco. Já quem está tomando dinheiro emprestado, precisa-se ter uma análise sobre essa pessoa, sobre essa empresa. E o banco faz isso. Então, o banco faz essa intermediação. E é claro que, quando você coloca o dinheiro no banco, o banco te paga um rendimento. Quando ele vai emprestar para outra pessoa, ele vai cobrar mais caro do que isso que ele te paga. Essa diferença entre o que o banco paga para aquilo que ele recebe é chamada de spread bancário, tá? Esse spread bancário é a diferença entre o custo da captação e o que o banco recebe no investimento, já que o banco está fazendo essa intermediação.
Entendeu a importância do banco como um todo? Vamos agora falar sobre modalidades de banco, sobre carteiras e tudo mais. Então a gente avança aqui, porque eu desenhei quase que uma linha, não é bem uma linha do tempo, mas eu quero ir separando por instituições. Então, primeiro a gente vai falar aqui, ó, do Banco Comercial, e aí depois tem, ó, Caixa Econômica Federal e cooperativas de crédito, a gente está colocando numa linha. Claro que a gente não vai se debruçar sobre todos, mas a gente vai colocá-los todos em um grupo específico. Antes, Caixa Econômica Federal é um banco? Resposta: não. Principalmente você aí que está estudando para o concurso, a Caixa Econômica não é um banco. A Caixa Econômica é a Caixa Econômica e fim. Ué, mas eu sempre achei que foi banco. Calma, eu vou te explicar. Olha só. Acontece que as caixas econômicas, que agora no Brasil a gente só tem a federal, são instituições que foram criadas para ser um braço operacional do governo. Antes, nós tínhamos até caixas estaduais, né? Mas agora tem só a federal. E ela é um braço operacional do governo, portanto, do governo federal. O que isso quer dizer? Ora, você já se perguntou por que é pela Caixa, por exemplo, que é pago o pagamento de auxílios, como o Bolsa Família? Por que é pela Caixa que o governo financia o Minha Casa Minha Vida? O que eu estou dizendo é que operacionalmente a Caixa existe para prestar esse serviço para a população, para viabilizar as políticas públicas do governo. Isso é uma Caixa Econômica. Ocorre que, quando a gente olha, por exemplo, para a Caixa Econômica Federal e a gente percebe que lá na Caixa Econômica Federal tem empréstimo, tem investimento, tem conta corrente, tem conta poupança, tem cara de banco. Pois é, o que ocorre é que a Caixa Econômica Federal é uma caixa econômica que tem serviços de banco comercial, serviços de banco de investimentos e assim sucessivamente. Mas você não pode simplesmente dizer que a Caixa é um banco, embora ela preste serviços bancários, mas na sua formação, no seu nome, naquilo que ela carrega como essência, é ser um braço operacional do governo, para viabilizar a implementação de políticas públicas que precisa de atendimento à população com serviços sociais, tá bom? Voltando aqui, eu tenho esses três: Banco Comercial, Caixa Econômica Federal e as cooperativas de crédito. Tudo isso tem serviço de banco, tá? Só que a gente tem mais instituições financeiras, tá? A gente vai ter, olha só, na outra página aqui, ó, os bancos de investimentos. Eu vou detalhar melhor o papel do banco de investimento, tá? A gente tem aqui, ó, sociedades de crédito, financiamento e investimento. Isso aqui é aquilo que você conhece como financeira. Aliás, um salve pra tia Leila lá. Ou seja, se você não pegou a referência, tia Leila é a presidente da financeira chamada Crefisa, tá bom? Então, é uma financeira, sociedade de crédito, financiamento e investimento. A gente tem os bancos de desenvolvimento, que são bancos estatais com o objetivo de desenvolver econômica e socialmente uma determinada região, tá? O que mais? A gente tem as CTVMs e DTVMs. CTVMs, corretoras de títulos e valores imobiliários, e DTVMs, distribuidoras de títulos e valores imobiliários, que, em essência, elas fazem literalmente a mesma coisa. Temos duas instituições financeiras porque no passado a gente tinha mais do que uma bolsa de valores aqui no Brasil. No passado a gente tinha uma bolsa de derivativos e uma bolsa de valores, e aí cada uma operava em um desses ambientes, mas desde a sua fusão da BMF Bovespa lá nos longínquos anos, acho que de 2009, é que elas fazem uma única coisa desde então, mas ainda tem essas duas instituições. A gente vai ter aqui também, ó, as companhias hipotecárias, que é verdade que hoje são menos relevantes na nossa economia, mas ainda existem, poucas é verdade, companhias que trabalham exclusivamente com crédito imobiliário. Por que elas são menos relevantes? Porque os bancos hoje têm carteira de crédito imobiliário e podem operar dentro desse mercado, mas aqui no passado era separado de maneira diferente. E a gente tem também as sociedades de arrendamento mercantil. Arrendamento mercantil, a gente fosse pegar a origem dessa palavra, é aluguel de mercadoria.
Em linhas gerais, parece uma operação de crédito, mas é quando uma empresa ou uma pessoa física compra um bem por meio de uma operação chamada leasing, tá? Que eu posso gravar outro vídeo para explicar melhor o leasing. Então, eu fiz essa linha colocando todas essas instituições e agora eu vou ficar desse lado porque eu quero mostrar para você como é que o Banco Central separa tudo isso. Então, a gente vai descer uma linha aqui e aqui embaixo eu vou voltar no Banco Comercial, na Caixa Econômica Federal e nas cooperativas de crédito. O Banco Central vai classificar essas três instituições, o Banco Comercial, a Caixa Econômica Federal e a Cooperativa de Crédito. O Banco Central classifica como instituições financeiras monetárias. Por que ele chama de monetárias? Porque essas instituições, elas permitem uma livre circulação de dinheiro entre os seus clientes. Então, elas podem prestar serviço de transferência de recursos ou elas podem prestar serviços de conta corrente, tá? Você vai entender a diferença, inclusive, por banco de investimento. Então, essas três são chamadas de instituições financeiras monetárias, porque elas atendem o cliente final e movimentam a vida financeira desse cliente, seja com conta corrente, com pagamento de títulos e tudo mais. Já as demais instituições, a gente vai descer aqui, e as demais instituições que nós vimos, o Banco Central vai chamá-las de instituições financeiras não monetárias. É porque elas não trabalham com dinheiro? Não, elas trabalham com dinheiro, mas com uma lógica um pouco diferente. Então eu coloquei todas num quadradão, a gente vem aqui, ó, tem mais para cá. Então desde sociedade de arrendamento mercantil até aqui, ó, todo mundo é instituição financeira não monetária. Tudo bem? Não monetária por quê? Repito, porque não trabalha com dinheiro? Não, trabalha com dinheiro, mas são regras diferentes. Por exemplo, a gente vai falar melhor sobre isso, mas o banco de investimento. O banco de investimento, ele pode atender o investidor, pode inclusive o investidor pode ter uma conta de investimento lá. O investidor, ele pode ter uma livre movimentação nessa conta? Não. A conta que o cliente tem num banco de investimento ou a conta que o cliente tem numa corretora de títulos e valores mobiliários, que também é uma instituição não monetária, é uma conta cujo destino do recurso é apenas uma conta corrente em uma outra instituição. O que eu quero dizer com isso é, se eu tenho conta numa corretora, o dinheiro só sai daquela conta se for para entrar na minha conta em um outro banco. E o dinheiro só entra naquela conta se for via transferência de um outro banco. Eu não posso, da minha conta, da minha corretora, fazer um Pix para você. Entende? Então, por isso que tem essa restrição. Agora, se eu tenho conta em uma instituição monetária, ou seja, num banco comercial, na própria Caixa Econômica Federal e ainda na cooperativa de crédito, aí sim eu posso transferir para qualquer pessoa. Então, posso fazer um Pix da minha conta para você, você para mim e assim sucessivamente. Tá bom? Então, o Banco Central separa dentro desses dois grupos. Não se preocupe porque eu vou listar todas agora para você. Então, eu separei aqui, ó, e a gente vai colocar isso aqui em dois blocos apenas. Então, eu vou fazer aqui duas linhas. Olha só, a gente volta aqui, desce e de um lado, desse lado, temos as instituições chamadas de monetárias e aqui as não monetárias. Então, você consegue agora olhar, deixa eu ficar aqui para que você consiga ler tudo. Então, aqui em cima de mim as monetárias, que eu te expliquei, que movimentam dinheiro, e as não monetárias do outro lado. O que ocorre é que um conglomerado financeiro pode ter várias operações como essa que você está vendo aqui. Então, os grandes bancos, o Itaú, um Bradesco, o Santander, o Banco do Brasil, o Banrisul, a própria Caixa Econômica, as cooperativas terão operações de banco, né? Então, se eu pegar aqui um Sicredi da vida, um sistema Sicredi, há o Banco Sicredi lá que é plugado às cooperativas, o Banco Sicobi e assim sucessivamente. Essas instituições, elas prestam serviços de diversas naturezas. Então, um banco comercial, no limite, ele pode ter dentro do seu conglomerado uma corretora e uma distribuidora, pode ter um banco de investimento, pode ter uma sociedade de arrendamento mercantil e assim sucessivamente. Então, o que foi que criou-se dentro desse contexto de banco? Criou-se uma figura que nós conhecemos como banco múltiplo. Banco múltiplo, como o próprio nome sugere, é uma instituição que vai trabalhar com mais de uma modalidade dessas que eu te apresentei. Especialmente vai trabalhar com duas ou mais, mas
A regra dispõe o seguinte, que para que uma instituição seja considerado banco múltiplo, de múltiplas carteiras, de múltiplas modalidades, ela tem de ter múltiplas carteiras, mas entre as carteiras que ela tem, ela precisa ter carteira comercial ou investimento. Pode ser as duas, claro, pode ser comercial e ou investimento. Então, se qualquer conglomerado financeiro, voltando aqui, se qualquer conglomerado financeiro tiver na sua operação uma carteira comercial e uma CTVM e DTVM, ela pode ser chamada de banco múltiplo, tá? Se qualquer conglomerado financeiro tiver na sua operação banco de investimento, hipoteticamente, e uma sociedade de crédito e investimento, ela também pode ser chamada de banco múltiplo. Porque a regra tem de ser comercial e ou investimentos. Agora, nós temos aqui as monetárias e as não monetárias. O que a gente observa na prática é que todo banco comercial, porque ele está atendendo o cliente na ponta, está atendendo a maior parte dos clientes, para prestar serviços de outras naturezas, o próprio banco já vai oferecendo serviços de outras modalidades. Então você tem lá, o Santander tem a financeira do Santander, o Santander tem a corretora do Santander, o Itaú tem a corretora do Itaú e assim sucessivamente. Então tudo isso forma o conceito de banco múltiplo, tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai detalhar para você melhor a função do banco comercial e do banco de investimento. O que faz um banco comercial? Banco comercial é aquele que a gente vê na rua, que a gente tropeça nas agências, que aliás, cada vez que passa tem menos agências, né? Mas ele oferece pra gente uma coisa chamada de depósito à vista. Depósito à vista nada mais é do que a própria conta corrente que a gente tem, que eu estava te explicando, de movimentação. É isso aqui que torna esse cara uma instituição monetária, tá bom? Que mais? Olha só. Depósito a prazo é quando o investidor, ou quando você coloca o dinheiro e há um prazo para que esse dinheiro volte para você. Isso é a captação bancária, isso é o CDB. Abertura de crédito simples, cheque especial, é aquele limitão que aparece lá na nossa conta e que os juros é alto para chuchu. Pois é, o banco comercial pode oferecer isso. Ele pode oferecer para os seus clientes, tanto pessoa física quanto jurídica, operações de crédito no curto prazo, pode oferecer crédito rural, operações de câmbio, compra e venda de moeda e prestação de serviços de cobrança de títulos. Se você está me vendo aqui agora, é porque alguém, em algum momento, talvez esse alguém seja você, mas alguém, em algum momento, pagou um boletão lá da internet, certo? Então, esse pagamento de boleto da internet é porque a empresa que fornece internet para você tem contratado um serviço de cobrança bancária aqui no banco comercial. Aí, olha só, vamos pegar aqui como exemplo esse lance da internet. Vamos assumir que você é cliente da TIM, que é uma empresa que fornece a internet para boa parte do Brasil. Ela tem lá conta num grande banco e esse banco presta esse serviço para ela de operação comercial e, portanto, ela emite lá os boletos para os clientes dela pagar todos os meses, certo? Certo. Só que e se a TIM quiser, por exemplo, abrir o seu capital para vender ações na bolsa? Ela pode fazer isso via banco comercial? Não. Para isso ela usa o banco de investimento, que pode ser do mesmo conglomerado. Então, para a empresa que está usando o serviço, é tudo uma coisa só que são operações distintas. O que faz o banco de investimento? Primeiro, ele tem serviço de depósito a prazo, olha que interessante. Ele também capta recurso via CDB, como o banco comercial, mas ele aqui, ó, não pode oferecer conta corrente. Não pode. E aí tem aquela explicação que eu te dei. Mas dá para ter conta lá? Dá. A conta de investimento. Mas ela não é de livre movimentação. Tá bom? O que mais? Ele também pode fazer administração de recursos de terceiros. Administrar recursos de terceiros é o mesmo que administrar fundos de investimento. Tá bom? E ele pode fazer a distribuição de valores mobiliários. E aqui, quando a gente fala de distribuição de valores mobiliários, eu quero que você entenda, inclusive, que ele faz a estruturação da oferta pública de valores mobiliários. Então, no exemplo que eu acabei de dar para você sobre a TIM, se a TIM eventualmente quisesse abrir o capital, embora a TIM já tenha capital aberto,
Para isso, ela contrata um banco de investimentos que vai estruturar essa oferta pública para levar a mercado para que os investidores eventualmente possam comprar essas ações. Então, olha só, ela é cliente do mesmo banco, só que numa ponta o banco presta o serviço de banco comercial e na outra ponta ele presta um serviço de banco de investimentos, tá bom? E o banco de investimento também pode fazer a subscrição de valores imobiliários, você pode comprar valores imobiliários no mercado. Tiago, o que são valores imobiliários? Olha só, se você está se perguntando isso, é porque você não viu a aula de CVM dessa playlist que eu coloquei. Vou colocar o card aqui. Assista essa playlist inteira, você vai entender muito sobre o sistema financeiro nacional. Lá eu expliquei com detalhes, mas valores imobiliários são títulos negociados no mercado de capitais. De um jeito bastante simples, para esse vídeo é isso. Na aula da CVM eu expliquei com mais detalhes. E o banco de investimento ele pode subscrever, ou seja, comprar para si ou para os seus clientes, e ele pode fazer uma coisa chamada ainda de market maker, que é formador de mercado, que é quando há uma oferta de um valor imobiliário no mercado e aí a gente está meio em dúvida se o mercado vai aceitar aquilo ou não, o banco entra para formar esse mercado. Tudo bem? Então, com isso, a gente vai para o próximo slide e a gente fecha essa aula onde a gente fala sobre bancos. Então a gente deu uma mergulhada no universo dos bancos, que aí a gente junta esse cara aqui com um pedaço das cooperativas, né? Falamos um pouco sobre as cooperativas e sobre as CTVMs e DTVMs, para que de certa forma a gente pudesse explicar para você o banco múltiplo. Conta aqui para mim nos comentários se essa aula está fazendo sentido para você e quero dizer, se essa aula está fazendo sentido para você, quero te convidar para você conhecer a plataforma de estudos da T2, uma plataforma completa com videoaulas ministradas por mim, tem outros professores na casa também, mas os cursos de certificação em linhas gerais, as aulas são comigo, tem mais de 3.000 questões comentadas em vídeo, tá bom? Tem a nossa apostila, tem suporte, então tem muita coisa, tem um link aqui embaixo, tem um convite para você, acessa aqui para você acessar o trial da T2, é conhecer a nossa plataforma por dentro, sem custo, sem dinheiro, sem compromisso, sem dado de cartão de crédito. É só se cadastrar no curso que você quer, você vai conhecer o material e se fizer sentido você se matricula. Mais uma vez, convido você para acessar o trial, checa se você está inscrito ou inscrita neste canal e eu te vejo no próximo material. Tchau!